Olá, tudo bem? Meu nome é José Luiz, eu sou professor de teologia numa escola de treinamento para o serviço cristão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um prazer ter você compartilhando a palavra de Deus em mais uma mensagem. Sinta-se à vontade para compartilhar essa mensagem com outras pessoas e também para se inscrever no meu canal se você ainda não está inscrito. E assim você pode ter acesso a outras mensagens também. Você já passou por uma situação em que tinha alguém enfermo na sua família, ou um amigo, uma amiga muito próximo de você, e você tentou fazer de tudo para que essa pessoa pudesse recuperar a sua saúde? Há um tempo atrás eu doei sangue para um amigo na esperança de que ele conseguisse sair de um estado crítico que ele estava de saúde. E às vezes a gente, por causa de uma debilidade física, a gente faz esforços que não faríamos em outra circunstância, em outro momento, que nos motiva a fazer o que é necessário para que um ente querido se recupere, não é mesmo? Marcos, capítulo 5, conta a história de um líder judeu, um dirigente de uma sinagoga judaica que estava com a sua filha debilitada. Se você olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 5, você vai ver que a Bíblia nos conta, a partir do versículo 21, que um homem chamado Jairo, ele era dirigente de uma sinagoga judaica, e sua filha estava à beira da morte. E Jairo então procura Jesus, para que Jesus pudesse curar a sua filha. Parece algo simples, né? Um homem procurando Jesus para curar a sua filha, mas no caso de Jairo não. Como dirigente de uma sinagoga de judeus, os judeus haviam proibido os judeus de se aproximarem de Jesus. E Jairo, como um dos dirigentes, ele não podia procurar Jesus para que ele curasse a sua filha. Mas nesse ato de desespero, o versículo 21 nos diz: Passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se com Jesus, uma grande multidão, e estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Então Jairo se prostrou aos pés de Jesus, rogando a Jesus que curasse a sua filha. Mas gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 22. O versículo 22 fala: Jairo rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que ela sare e viva. Algo me chama a atenção nesse versículo 22. Jairo estava com a sua filha à beira da morte, ele procura Jesus para que Jesus pudesse curá-la, porém, Jairo era um dirigente, Jairo era um líder, Jairo era alguém que estava acostumado a dar ordem e instruções. E diante disso, Jairo fala para Jesus no versículo 22, venha, impõe as mãos sobre ela e para que ela possa ser curada. Jairo quer mostrar para Jesus como Jesus deveria fazer para que a sua filha pudesse ser curada. Infelizmente, nós estamos às vezes prostrados diante de Jesus, de joelhos diante de Jesus, como uma atitude de submissão diante de Jesus. Porém, assim como Jairo, queremos dizer para Jesus qual é o caminho. Como Jesus precisa fazer, como Jesus precisa agir. Quantas vezes você
agiu como Jairo, estando diante de Jesus, ajoelhado, mas dizendo para Jesus: eu preciso disso assim, assim e assim. Eu preciso daquele negócio dessa forma, assim, assim e assim. Não basta pedirmos para Jesus, precisamos especificar o que realmente queremos que Jesus nos dê e como Jesus deve agir, como Jesus deve fazer. Cuidado, cristianismo não é usar Jesus para satisfazer as nossas necessidades. Cristianismo não é tomar Jesus pela mão e mostrar para Jesus o que eu quero, o que eu preciso, ou a cor, o tamanho e o modelo das coisas que eu preciso no meu dia a dia. As coisas não funcionam desta forma com Jesus. Jesus poderia ter repreendido Jairo aqui, mas ao contrário disso, Jesus vai caminhando para a casa de Jairo. Mas se você ler o restante do capítulo 5 de Marcos, na metade do caminho, uma mulher se aproxima de Jesus, e essa mulher estava há 12 anos sofrendo com uma hemorragia. E ela pensa consigo mesma: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. E ela se aproxima de Jesus e tem uma multidão de pessoas comprimindo, apertando Jesus, encostando em Jesus. E essa mulher toca na roupa de Jesus e é curada da sua hemorragia. Jesus, sabendo do que aconteceu, pergunta no meio da multidão: quem me tocou? E a mulher então está ali um pouco assustada com a pergunta de Jesus, e os discípulos começam a falar para Jesus: Jesus, um monte de gente te apertando, tocando em você, e você pergunta quem te tocou, né? E Jesus fala: não, algo diferente aconteceu aqui. Versículo 32. Jesus, olhando ao redor para ver quem o fizera. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E Jesus respondeu para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, Jesus só reafirmou para aquela mulher que ela estava curada, até porque, declarando isso, aquela mulher que estava à margem da sociedade poderia ser reintegrada à sociedade pelo sacerdote, e ela poderia ser de novo aceita na sociedade por estar curada agora de algo que a tornava impura. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção é: tente imaginar Jairo nessa situação. Eu consigo imaginar Jairo assim, colocando as mãos nas costas de Jesus e empurrando Jesus, dizendo: Jesus, vamos para minha casa, deixa essa mulher para lá, que diferença faz quem tocou no Senhor? O Senhor precisa ir para minha casa, minha filha está morrendo, ela precisa ser curada. Esquece, deixa, não tem problema quem tocou no Senhor. Eu imagino Jairo ali impaciente com a situação da filha dele. Enquanto Jesus está conversando com aquela mulher, a filha de Jairo está piorando na casa dela. A ponto que, no versículo 35, a Bíblia nos diz: estando ele ainda falando, Jesus ainda estava falando, e chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Então chegaram alguns subordinados de Jairo, alguns membros da sinagoga, e falaram para Jairo: olha, não precisa mais incomodar Jesus, a sua filha morreu.
Como você acha que Jairo reagiu a essa notícia? Até aquele momento, Jairo estava empurrando Jesus, suplicando para Jesus, tentando apressar Jesus, para Jesus ir até a sua casa, curar a sua filha. Porém, sem muita pressa, Jesus no caminho para e conversa com aquela mulher. E agora Jairo se desanima. Agora Jairo talvez até se decepciona com Jesus, que ao invés de ter dado prioridade, sair correndo para ir para sua casa, simplesmente foi com calma e ainda para no caminho para conversar com uma mulher. Porém, Jesus responde no versículo 36 para Jairo: tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, disse para Jairo: não temas, crê somente. Crê no quê? No que Jairo teria que crer? A filha dele já estava morta. Enquanto há vida, há esperança. Mas agora, a filha estava morta. Não tinha mais o que fazer. Porém, Jesus, antes de curar a filha de Jairo, Jesus precisava curar a falha de Jairo. Jairo, como eu disse, achava que ele conhecia o caminho, que ele sabia como as coisas deveriam proceder. Provavelmente Jesus permitiu que a criança morresse, para que Jairo entendesse quem estava no controle de todas as coisas era Jesus e não Jairo. Se Jesus curasse aquela menina enferma, talvez Jairo poderia pensar: quem sabe ela não estava tão enferma assim, quem sabe não foi bem Jesus que a curou, mas o tempo passou e ela acabou se recuperando. Mas agora não, a menina estava morta. Não tinha ninguém na face da terra que pudesse fazer alguma coisa por aquela menina, exceto Jesus. E a partir do versículo 37, então, Jesus vai para a casa da menina, chega na casa da menina, e versículo 38 fala que, chegando na casa de Jairo, viu todo um alvoroço e muitos que estavam chorando por causa da morte da menina. Versículo 39. Enquanto isso, disse-lhes: por que vocês estão fazendo esse alvoroço e estão chorando? A menina não está morta, mas dormindo. E riam de Jesus. Porém, ele, pedindo para que todas as pessoas saíssem, ficou apenas com o pai, a mãe da menina e os seus discípulos. E, versículo 40, tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que em hebraico ou aramaico quer dizer: menina, eu te digo, levanta-se. Versículo 42, e logo a menina se levantou, e andava, e começou a andar, pois já tinha 12 anos de idade. Jesus ressuscitou a menina às vistas de Jairo, da esposa de Jairo e dos seus discípulos. Queremos muitas vezes mostrar para Deus as nossas opiniões, as nossas ideias, como é o caminho, como isso parece bom, isso parece ruim. Precisamos aprender a depender e confiar que para Jesus curar uma mulher que há 12 anos está enferma, ou ressuscitar uma criança de 12 anos, é a mesma coisa, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele está no controle de todas as coisas. A nossa história termina de uma forma maravilhosa. A menina é curada, a filha de Jairo é curada. E a falha de Jairo em querer mostrar para Jesus como proceder também. Acredito que Jairo aqui
aprendeu a confiar e depender de Jesus. E eu espero que essa lição nos ensine a confiar e depender de Jesus. Eu espero que essa lição nos torne mais humildes, para deixar que Jesus haja nas nossas vidas conforme a vontade dele. E não você e eu determinarmos para Jesus como as coisas devem ser. Nenhum problema de você pedir os seus desejos mais pessoais, mais íntimos para Jesus. Nenhum problema de você e eu dissermos para Jesus o que queremos, o que precisamos. Mas precisamos entender que Jesus está no controle de todas as coisas. E Ele vai nos atender, Ele vai nos abençoar da maneira dEle, da maneira que Ele sabe que é melhor para a sua vida e para a minha vida. Abra o seu coração e deposite toda a sua confiança nas mãos poderosas de Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai ressuscitar tudo aquilo que o tempo talvez tenha matado em nós. Talvez a nossa confiança e a nossa dependência de Deus. Amém?